Diferença de quadrados 2. Aqui aprenderemos a trabalhar a diferença de quadrados, onde a composição fatorial desta diferença de quadrados será o produto da soma pela diferença. Então, temos aqui 9 sobre 4x² menos 25 sobre 16y². Como foi aprendido em aula passada, tiramos a raiz quadrada de cada termo. Se tirarmos a raiz quadrada de 9 sobre 4x², raiz quadrada de 9, eu tenho 3, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de x², x. Mais a raiz quadrada de 25 e 5, raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de y² é y. Portanto, eu tenho o produto da soma pela diferença. Aqui eu tenho a soma que multiplica pela diferença. Sobre 2 menos 5y sobre 4. Então, eu tenho o produto da soma pela diferença. Lembrando que tanto faz eu fazer A vezes B, quanto B vezes A. Se eu multiplicar a primeira parte pela segunda ou a segunda pela primeira, a resposta sempre é a mesma. Antes de entrar no segundo exemplo, vamos lembrar a propriedade da potenciação. Se eu tenho A elevado a 2n, é a mesma coisa que eu ter A elevado a n, que é elevado ao quadrado, ou ter A elevado a 2, que é elevado a n. Eu multiplico os expoentes, 2 vezes n, 2n. Portanto, se eu tiver raiz quadrada de A elevado a n, que tem o expoente 2, eu vou cortar este 2 com a raiz, me sobrará A elevado a n. Então, aqui no segundo caso, eu tenho A elevado a 2n. Se eu colocar raiz quadrada de A elevado a 2n, eu terei A elevado a n. Mais a mesma coisa aqui, B elevado a 2m, eu tenho B elevado a m. Então, a diferença do quadrado é igual ao produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. M. Então, eu tenho a soma e tenho a diferença, e eu estou multiplicando esses dois termos. O terceiro caso, a mesma coisa. Se eu tiver a raiz quadrada de 4x, 2n, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de x elevado a 2n, eu terei x elevado a n. Mas eu tenho a raiz quadrada de 1, que é 1, a raiz quadrada de 16, que é 4. Portanto, a diferença desse quadrado equivale ao produto da soma pela diferença. Então, 2x elevado a n menos 1 sobre 4. Lembrando que aqui eu tenho a diferença do quadrado, porque se eu tenho 4x elevado a 2n, eu tenho a mesma coisa que 2 elevado a 2, que multiplica x elevado a 2n, menos, eu posso colocar 1 sobre 4 elevado ao quadrado, que equivale à mesma coisa que eu tenho em cima. 2 vezes 2, 4, 4x elevado a 2n, menos 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho aqui a diferença de quadrado, e eu tenho aqui o produto da soma pela diferença. Vejamos outros exemplos. Nesta segunda etapa, temos aqui mais 3 exemplos. 1 menos x mais y elevado ao quadrado. Lembrando que, para fazer a diferença de quadrados, temos que ter um binômio. Neste caso, nós temos um binômio, mas o segundo termo deste binômio também é um binômio ao quadrado. Então, aqui é a mesma coisa que nós termos 1 ao quadrado menos x mais y ao quadrado. Então, eu tenho a diferença de um binômio. Os dois termos eu tenho ao quadrado. Então, façamos a regra. Raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1. Mais a raiz quadrada de x mais y ao quadrado é x mais y. E tenho o produto da soma pela diferença. Então, aqui eu tenho a soma e aqui eu tenho a diferença, x mais y. E eu tenho a regra de sinal aqui. Se eu tenho parênteses, eu vou trabalhar para eliminar esses parênteses e trocar estes sinais. Eu terei
1, mais com mais x, mais com mais y, e multiplica 1, menos com mais, menos x, menos com mais, menos y, fecha parênteses. Neste segundo exemplo, eu terei duas formas de elaborar este caso. Eu posso trabalhar com o fator comum, iniciando com o fator comum. Eu terei o fator comum entre 64 e 16 é 16. 64 que divide 16, 4. Menos 16 que divide 16, 1. X menos y ao quadrado. E fecha parênteses. Então, eu tenho aqui o 16. Vou colocar em amarelo para não se confundir. E tenho uma diferença de quadrados. Então, eu tenho 2 ao quadrado, que equivale a 4, menos x menos y ao quadrado. Então, se eu tiver raiz quadrada de 4, eu terei o 2, mais raiz quadrada de x menos y, eu terei x menos y, que multiplica pela sua diferença. Então, esse aqui eu tenho mais, aqui eu passo a ser menos. X menos y, fecha parênteses. E acontece a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu tenho parênteses, eu vou trabalhar a eliminação desses parênteses. Então, eu tenho 16, o 2 mais x, mais com menos, menos y, que multiplica 2 menos x, menos com menos, mais y. Portanto, eu tenho o primeiro modo de resolver este exemplo. Vejamos o segundo exemplo. Eu posso trabalhar diretamente com a diferença de quadrado. Então, se eu tiver a raiz quadrada de 64, vamos passar um risco para não confundir o exercício. Eu terei raiz quadrada de 64, eu tenho 8, mais raiz quadrada de 16, x menos y ao quadrado, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x menos y ao quadrado, x menos y, fecha parênteses. Então, eu tenho a soma e monto a diferença. Terei 8 menos 4, x menos y, fecha parênteses, fecha parênteses. E aqui eu vou fazer o fator comum entre cada termo. O fator comum entre 8 e 4, eu tenho o 4. Se eu pegar o 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. Apenas mantenho o x menos y. Fecha parênteses, que multiplica a mesma coisa. O fator comum entre 8 e 4, eu tenho o 4. 8 que divide por 4, 2. Menos 4 que divide 4, 1, x menos 1, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, aqui eu elimino os parênteses. Eu tenho este 4, ele pode ser multiplicado por este 4. 4 vezes 4, 16. E mantenho o restante eliminando os parênteses. Tenho aqui 2 mais x menos y, fecha parênteses, que multiplica. Este 4, ele já está multiplicado por este 4, que deu esse 16, e eu terei 2, menos com mais, menos, x, menos com menos, mais y. E consigo provar que tanto resolvendo por esta forma, quanto resolvendo por esta forma, eu terei o mesmo resultado. 16, 2 mais x menos y, 2 menos x mais y. E vejamos o último exemplo. Tenho aqui raiz quadrada de a elevado a 12x, eu terei a elevado a 6x. Porque raiz quadrada de a elevado a 12x, eu tenho raiz quadrada de a elevado a x, que é elevado a 12. Se eu cortar este 12 por 2, eu tenho 6. Então, eu terei a elevado a x, que é elevado a 6, ou seja, eu terei a elevado a 6x. Então, aqui, raiz quadrada de a elevado a 12x é igual a elevado a 6x. Mais raiz quadrada de b elevado a 4x, a mesma coisa. Eu terei b
elevado a 2x. Então, a diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença, a 6x menos b 2x. E podemos ainda ir além. Eu tenho aqui a elevado a 6x mais b elevado a 2x. Neste caso aqui, eu ainda tenho a diferença de quadrado. Então, eu ainda consigo resolver esta parte. Então, eu terei a elevado a 6x mais b elevado a 2x, fecha parênteses, que multiplica o produto da soma pela diferença da diferença deste quadrado. Então, o que é a diferença desse quadrado? Vou apagar aqui, porque já provei o exercício anterior e vou conseguir resolver este exemplo. Aqui eu tenho a diferença do quadrado. Para eu resolver, eu tenho raiz quadrada de a elevado a 6x, eu terei a elevado a 3x mais b elevado a x, que multiplica pela diferença. Então, a diferença a 3x menos b elevado a x. E aqui, o resultado da composição fatorial deste exemplo. Portanto, desenvolvemos aqui a diferença dos quadrados tendo o produto da soma pela diferença. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e exemplos em matemática no site do Tareas Plus.